Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vai apresentar nova regra fiscal até março. Câmara cria grupo de trabalho da reforma tributária e tem 90 dias para concluir proposta. E você vai ver também. Presidente Lula afirma em visita a Sergipe que deve anunciar na próxima semana um novo Bolsa Família. Operação da Polícia Federal desmonta esquema bilionário de comércio clandestino de ouro no Brasil. Gripe aviária se espalha pelo mundo e pode ameaçar agronegócio brasileiro. Pesquisa aponta que 60% dos profissionais estão insatisfeitos com o emprego atual. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Lula afirmou hoje, durante visita a Sergipe, que deve anunciar na próxima semana um novo Bolsa Família com pagamento de R$ 600 por família e adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O programa vai substituir o já existente Auxílio Brasil. O presidente reiterou que o objetivo é nutrir melhor a criança e garantir a compra do alimento por parte das famílias. Durante o discurso em Maruim, Lula ainda afirmou que 14 mil obras paralisadas serão retomadas. A minha vinda a Maruim, ela tem como foco principal dizer ao povo brasileiro que daqui, da cidade de Maruim, no estado de Sergipe, eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Lula não deu mais detalhes sobre o retorno do programa destinado a famílias de baixa renda. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o modelo do programa está pronto para avaliação do presidente. Ao retornar ao cargo, no mês passado, Lula decidiu retomar programas criados nos governos anteriores, que foram substituídos por iniciativas similares na gestão de Jair Bolsonaro. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que as regras atuais do Auxílio Brasil geraram um incentivo a declarações falsas sobre a composição familiar. O governo federal vai revisar a lista de beneficiários do Bolsa Família para identificar possíveis fraudes no cadastro de famílias formadas por uma única pessoa. Dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Cidadania mostraram que o número de famílias com uma pessoa só que recebem o benefício aumentou no ano passado. Esse aumento é de cerca de 156% no período entre novembro de 2021 e novembro de 2022. O Tribunal de Contas da União alertou que membros de uma mesma família estão se registrando separadamente para obter mais recursos. Ou seja, uma família que tem muitos adultos conseguiria se desmembrar e, através de informações falsas, se cadastrar para receber o auxílio. Esse grupo é apontado com maior potencial para recebimento indevido do benefício a partir dessas informações falsas sobre a estrutura dessas famílias. Os dados mais recentes mostram que quase 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, mas existem indícios de que pelo menos 2 milhões e 500 mil dessas famílias recebam o benefício de maneira indevida. O governo está realizando desde o fim de 2022 um pente fino para encontrar aí possíveis irregularidades no cadastro único que reúne os beneficiários de programas sociais federais. Recentemente, a pasta do Desenvolvimento Social e Cidadania assinou um acordo com a Defensoria Pública da União para promover melhorias no cadastro. Essas informações foram obtidas através da Lei de Acesso à Informação. De São Paulo, Bruna de Giaimo.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo deve anunciar já em março a proposta de regra fiscal para controlar os gastos públicos federais em substituição ao teto de gastos em vigor desde 2017. Haddad também avaliou que o Banco Central, responsável por fixar a taxa de juros para conter a inflação, não deve se deixar levar por ruídos para tomar suas decisões. O governo retomou o programa Minha Casa Minha Vida para combater o déficit habitacional. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. O programa, que substitui o Casa Verde e Amarela, busca garantir moradia à população de baixa renda que vinha sofrendo corte de verbas no governo passado. A faixa 1 do financiamento é para quem tem renda bruta mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 até R$ 4.400 e a faixa 3 de no máximo R$ 8.000 de renda mensal. A faixa 1 vai receber esse ano R$ 10 bilhões do orçamento da União. Destes, 9 bilhões serão destinados ao financiamento de imóveis novos e o restante vai finalizar obras inacabadas ou paralisadas. O programa prevê ainda financiamento para os residentes das zonas rurais. A novidade é a chamada locação social, que tem como prioridade idosos e pessoas em situação de rua que querem melhorar a condição em que moram, mas não podem comprar um imóvel. O governo pretende regulamentar o benefício em 90 dias e a medida também prevê a inclusão do financiamento de imóveis usados pelo programa e a ampliação nas modalidades de contrato. O déficit habitacional atualmente é estimado em 6 milhões de moradia no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, formalizou hoje o grupo de trabalho para analisar a proposta de reforma tributária em andamento na Casa. O colegiado terá 90 dias para se debruçar sobre a proposta, negociá-la com o governo federal e concluir os trabalhos. A ideia do grupo é que sirva de base para a discussão do texto antes que ele seja levado ao plenário da Câmara. A Polícia Federal tenta mapear de qual impressora saiu a minuta do golpe apresentada na casa do ex-ministro Anderson Torres. O documento foi encontrado na casa dele com um plano para mudar o resultado das eleições. O uso da técnica pericial ainda está sendo avaliado pelos policiais e permite traçar a origem do documento e onde o equipamento está instalado. A origem desse rascunho de decreto que levou aos atos de manifestações é uma das perguntas a serem respondidas pelos investigadores. Anderson Torres chegou a ser preso por suposta omissão no comando da segurança do Distrito Federal e segue como investigado em um inquérito. A utilização ainda é uma hipótese, porque o exame só devolve um resultado preciso se a impressão tiver sido feita em impressoras de médio ou grande porte, ou seja, a perícia não vai considerar um resultado de qualidade se a minuta do golpe tiver sido impressa em um equipamento residencial. Nessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou unanimemente um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que queria excluir o documento de uma investigação contra ele. A Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão para desmontar uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região amazônica. Também há autorização judicial para sequestro de mais de 2 bilhões de reais dos investigados. Os mandados são cumpridos em Brasília, Belém, Santarém, Itaituba, Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí, Campinas, Sinop e Boa Vista. Participam da Operação CISAC mais de 100 agentes da Polícia Federal, 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em 2021, após a Receita Federal apontar a existência de uma organização criminosa que utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas para o ouro obtido de maneira ilegal. Essa operação dava ares de irregularidade ao ouro comercializado e adquirido por outras 2 empresas principais, que foram classificadas como as líderes da organização criminosa. Ainda de acordo com o APF, do início de 2020 até o final de 2022,
As emissões de notas fiscais eletrônicas fraudulentas teriam sido superiores a 4 bilhões de reais, correspondendo aproximadamente a 13 toneladas de ouro ilícito. E veja a seguir, gripe aviária se espalha pelo mundo e pode ameaçar agronegócio brasileiro. E ainda, a pesquisa aponta que 60% das pessoas estão insatisfeitas com o emprego atual. Nós voltamos em instantes, até já. Nós estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. E olha, a polícia prende 9 milicianos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A ação criminosa começou no início da madrugada desta terça-feira, quando os bandidos fizeram 3 mulheres reféns no sítio em que elas moravam. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos que notaram uma movimentação estranha vindo da residência. Os 9 milicianos foram capturados e levados para a delegacia de Campo Grande. Com eles foram apreendidos 2 fuzis, 7 pistolas, carregadores, celulares e 4 carros roubados. As vítimas passam bem e não foram feridas. Ainda bem, né? As tarifas de ônibus intermunicipais sobem 11,91%. A informação foi publicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado, o DETRO, que regula os serviços. Os novos valores passam a ser cobrados a partir do próximo sábado e vão variar de acordo com as extensões das linhas e categorias dos ônibus. Segundo o DETRO, as justificativas do reajuste são a previsão contratual de atualização de valores e os aumentos dos custos operacionais, como salários, combustíveis e outros insumos. Os passageiros reclamam do aumento e dizem que a qualidade do serviço não justifica o valor cobrado. Bem, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou hoje que não vê nenhuma possibilidade de mudança em relação à independência do Banco Central no Congresso Nacional. O assunto tem ganhado destaque com as críticas do presidente Lula à instituição financeira em razão da insatisfação com a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o maior patamar dos últimos 6 anos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com investidores de olho nas ações do governo Lula por alterações na meta de inflação do país e redução do nível dos juros. A moeda norte-americana subiu 0,44% e encerrou o dia cotada a R$ 5,22 na venda. E o Produto Interno Bruto brasileiro teve uma elevação de 0,2% em dezembro ante novembro de 2022, segundo o monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Na comparação com dezembro de 2021, a atividade econômica teve expansão de 1,4% em dezembro de 2022. O monitor do PIB FGV aponta ainda que a atividade econômica cresceu 2,9% no ano de 2022. A formação bruta de capital fixo atingiu o maior nível desde a recessão de 2014 a 2016, enquanto o consumo das famílias foi recorde na série histórica iniciada em 2001. No quarto trimestre de 2022, o PIB teve retração de 0,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, em 2022 o PIB cresceu 1,9% no mesmo período. E o país da África Central, Guiné Equatorial, confirmou no último dia 13 de fevereiro o primeiro surto do vírus Marburg em seu território.
Até o momento, 9 mortes e 16 casos foram confirmados. O governo de Camarões também detectou 2 casos suspeitos em uma região de fronteira com o país. O patógeno, conhecido desde 1960, é transmitido a partir do contato com morcegos e causa uma febre hemorrágica grave. E ainda não há vacinas ou remédios para prevenir ou tratar o vírus, que é da mesma família do ebola e possui sintomas semelhantes às outras doenças infecciosas, como febre, fadiga, dores musculares, vômito e diarreia. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria há 10 dias deixou mais de 41 mil mortos. Na Turquia, equipes de resgate continuam com as buscas, enquanto o governo começa a focar na reconstrução da região. Hoje, uma mulher turca de 42 anos foi resgatada com vida dos escombros e poucas horas antes, uma outra mulher de 77 anos também foi localizada viva. O governo do país também começou os esforços para a reconstrução e o deslocamento da população para casas e prédios considerados seguros pelos bombeiros. No noroeste da Síria, que é controlada por rebeldes e que tem sofrido há anos com diversos conflitos, a situação segue preocupante. Milhares de pessoas ainda estão em meio aos escombros, enquanto a ajuda internacional chega lentamente. O presidente do clube de futebol Galatasaray, um dos maiores de Istambul, anunciou que os jogadores vão doar seus salários às vítimas do terremoto. Já detectada em países vizinhos do Brasil, depois de se espalhar por outros continentes, a gripe aviária representa um grande risco para os produtores e pode prejudicar as exportações. A gripe aviária atingiu novos países e se tornou endêmica. Agora o vírus está sendo disseminado por aves selvagens que os transmitem a frangos criados em fazendas. Esta semana, o governo do Peru informou que pelo menos 634 leões marinhos e mais de 55 mil aves morreram em áreas naturais protegidas do país, vítimas da gripe aviária desde novembro do ano passado, quando o governo decretou um alerta sanitário nacional. Segundo especialistas e agricultores de 4 continentes, a força do vírus na natureza mostra que os surtos inéditos não diminuíram no curto prazo nas granjas, o que aumenta as ameaças ao suprimento mundial de alimentos. Os surtos do vírus se espalharam por América, Europa, Ásia e África, desde que uma cepa chegou aos Estados Unidos no início de 2022. Na ocasião, a variante era geneticamente semelhante àquela presente em casos europeus e asiáticos. A Organização Mundial da Saúde monitora essa disseminação do vírus, já que há uma preocupação que ele possa ter se adaptado aos mamíferos e se tornado perigoso para seres humanos. Olha só, uma pesquisa realizada por uma plataforma digital de empregos mostra que 60% das pessoas querem mudar de emprego este ano. E a demanda por salários mais altos é o maior motivador para a busca de novas oportunidades neste ano. 2023 ainda está no começo e, com ele, as esperanças dos brasileiros se renovam em busca de novas oportunidades de emprego. Pelo menos é o que revela um levantamento elaborado pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, presente em 200 países, com mais de 900 milhões de usuários, 163 milhões deles daqui do Brasil. Mais da metade dos entrevistados disseram que pensam em mudar de emprego neste ano. 77% dos profissionais estão confiantes em encontrar novas posições. Pelo menos 20% deles já iniciaram uma busca ativa por novas oportunidades. Segundo a pesquisa, o que justifica essa intenção é a incerteza econômica, somada ao movimento de carreira liderado pela geração Z, que começa a buscar no mercado salários e benefícios mais atrativos.
Fomos às ruas para saber se realmente o brasileiro está querendo transformar sua vida profissional em 2023. Quero mudar de emprego, de função. Acho que o mercado de trabalho está bem escasso, as oportunidades são mínimas. Mas essa mudança no comportamento da força de trabalho brasileira ocorre em um momento de retração das contratações no país. Em dezembro de 2022, houve uma queda de 23,6% na oferta de vagas formais em relação ao mesmo período do ano passado. Mas mesmo assim, de acordo com a pesquisa do LinkedIn, 82% dos profissionais entre 25 e 34 anos acreditam que vão conseguir uma nova função ainda neste ano. Já entre os profissionais com mais de 35 anos, esse percentual é de 67%. Fernando Holanda Barbosa Filho, economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, fala do atual cenário do mercado de trabalho no Brasil e das projeções para esse ano. O mercado de trabalho esse ano ele vai ter um desempenho inferior ao que ele teve nos últimos 2 anos. Por conta da pandemia, os 2021 e 2020, o crescimento das oportunidades de trabalho, do número de empregados e a queda na taxa de desemprego foi bastante considerável. O estudo também mostrou que a demanda por salários mais altos é o maior motivador para essa movimentação. Entre as outras razões para a mudança de emprego estão a busca por melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a confiança dos trabalhadores em suas habilidades, a falta de oportunidade de crescimento na empresa atual, o desejo por trabalhar parcial ou totalmente remoto, ou ainda trabalhar por conta própria. Está numa rede social como o LinkedIn. A maioria das empresas estão ali dentro. Ali você tem praticamente muitos líderes, você tem muitas equipes, enfim, pessoas que estão ali transitando. Então, é importante que esse profissional esteja lá, que mantenha o seu perfil atualizado dentro dessa rede, que faça contatos, que mostre para a rede que ele está ativo, que ele está em busca de trabalho, porque normalmente, quando a gente fala de área profissional, a tendência é que a questão salarial ela venha de antemão. Ele aí fazer alguma formação, fazer algum curso, já direcionando para essa nova área que ele quer atuar. Então, mãos à obra. Planeje-se, qualifique-se e tenha muita dedicação para alcançar seu objetivo profissional. Boa sorte! É isso mesmo, tem que estar sempre buscando o melhor, né? Pois é, lembrando que essa pesquisa foi feita em 16 países, né? Então não é só no Brasil que o pessoal está insatisfeito com a sua área profissional. Exatamente, esses 60% eles são a soma dos 16 países entrevistados. Mais o Brasil. Mais o Brasil. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.